Olá, eu sou a professora Débora Rangel, atuo na área da educação há 10 anos e há 5 anos estou com as turmas de alfabetização. E hoje eu vim mostrar para vocês uma boa prática sobre conto acumulativo. Você sabe o que são contos acumulativos? Bom, ele tem a mesma estrutura dos textos do tipo narrar. Ele tem a situação inicial, onde ali aparece o início do texto, do conto, aparece o cenário, os personagens daquela história, depois tem a situação problema, onde acontece uma quebra ali no andamento da história. Surge as tentativas de solução e vem a situação final. É a parte onde aparece a solução da história, o fechamento, o desfecho final. Também, o conto acumulativo pode ser denominado lenga-lenga. Alguém já falou assim para você? Ai, para de lenga-lenga, para de enrolação, de demorar. Então, gente, essa parte a gente pode assemelhar com o conto acumulativo, porque eles são contos de nunca mais acabar. Eles são conhecidos como longas parlendas. E, por isso, agora eu vou contar umas características do conto acumulativo para vocês. Eles têm repetição de elementos que fazem parte da história, repetição de sequências de fala de ações ao longo de toda a narrativa, e alguns deles, não são todos, alguns têm um respeito a uma hierarquia de personagens, pode ser ascendente ou descendente. Vou mostrar agora aqui para vocês um exemplo. Olha só essa história, o grande rabanete. Então você percebe nessa história que começa com o vô, depois a avó, a neta, totó, gato e rato. Você percebe essa hierarquia. E assim, por que nós vamos trabalhar com conto acumulativo nessa fase da escolarização? Gente, porque eles facilitam a leitura da criança por conta da repetição de palavras, isso mesmo. Como ela repete muito os personagens, os acontecimentos, ela estabelece uma relação com a memória. E ela acaba fixando, gravando. E, como alfabetizadores, nós sabemos que é muito importante os textos de memória no início da escolarização. É com isso que elas vão aprendendo a ler e a escrever. Olha só, como que nós podemos começar? Aqui eu trouxe alguns exemplos das histórias, dos textos acumulativos, que vocês vão usar para repertoriar as crianças. Então, olha só, o caso do bolinho, a formiguinha, a neve, a velha fiar, a casa que Pedro fez, o grande rabanete, Camilão, comilão, a casa sonolenta, o dente ainda doía, a princesa Maribel e tantas outras histórias que tem. Mas eu trouxe algumas para vocês verem, com certeza vocês devem conhecer algumas delas e saber assim que não é difícil trabalhar com esse tipo de gênero, tá? Agora nós vamos rapidamente escutar uma gravação, porque ela é a segunda etapa. Podemos escutar agora o reconto da velha fiar. Estava a velha no seu lugar, sem a mosca incomodar. A mosca na velha, a velha fiar. Vamos agora para o segundo reconto, que é o reconto do caso do bolinho. Era uma vez um vô e uma avó. O vô levantou e disse: vá, minha velha, faz um bolinho bem gostoso. Daí a avó foi lá na cozinha e fez e deixou o bolinho lá no forno assando. Daí ela deixou ele lá e enquanto ele esfriava, ela saiu um pouquinho. Olha só, pessoal, que graça, né? A gravação desses recontos. Então, a segunda etapa, ela funciona dessa maneira. Você vai chamar as crianças na roda, depois de você ter repertoriado, contado várias histórias, né? Sentado ali, feito leituras compartilhadas, leitura feita pelo professor, leitura feita pelo aluno também. Depois de você ter feito todo esse trabalho, você vai para esse reconto e você pode chamar a criança mesmo. Olha, quem gostaria de recontar aqui para a professora esse conto que nós lemos? E você vai gravar. E a terceira etapa é a escuta. Você vai colocar isso na sala de aula, juntamente com as crianças, e vocês juntos vão escutando aquilo. A partir do momento da escuta, você já começa ali, a própria criança já começa a entender qual parte que está faltando. Nossa, mas essa parte está diferente do texto que a professora leu.
E a partir disso nós vamos fazendo a revisão, porque é por meio do reconto oral que a professora, né, que eu, por exemplo, iniciei coletivamente a revisão do conto. As próprias crianças então vão ouvindo e vão ali percebendo se tem ou não as características daquele gênero. Olha só, a quarta etapa é as listas de apoio, que é muito importante, pessoal. Eu trouxe aqui um exemplo, né? O de lista é a lista de episódios. O que são os episódios? São a descrição das partes da história. Você pode sempre questionando a criança, né, auxiliando ela nessa construção, fazendo ela entender, assim como uma série, ela não tem várias partes, vários pedaços. Assim são os episódios, são as partes da história. E aqui eu trouxe um exemplo de sala de aula mesmo. Eles vão ditando, você vai registrando e vai deixando isso exposto ali em sala para que eles se apoiem na hora da produção deles. Um outro exemplo também de lista de apoio é a lista dos personagens. Você vai listar os personagens desse conto, vai também deixar de apoio. Nada impede, inclusive é muito rico, você também descrever as características dos personagens. Então aqui também é um exemplo de uma lista em sala de aula mesmo, que você vai registrar ali, as crianças vão ditar, você vai fazer juntamente com elas. O que pode acontecer? É muito importante você usar outras listas, como de cenários, então, por exemplo, casa, fazenda, castelo, horta, lista de marcadores temporais, certa vez, certo dia, certa manhã, era uma vez. Tudo isso tem que ficar nas paredes da sala. Você vai construir junto com as crianças e vai deixando lá. Substituição de palavras. Então, por exemplo, tem um personagem da princesa nessa história. O que a gente poderia, pessoal, falar você fala assim para as crianças? Turma, o que nós poderíamos aqui trocar por princesa? Para não ficar no texto repetindo a princesa, a princesa. O que nós podíamos fazer? Substituir por herdeira, filha do rei, alteza, futura rainha. Então isso, gente, são exemplos de listas de apoio. Fora os conectivos, que são muito importantes. Eu até destaquei eles aqui por conta, se você prestar atenção lá na gravação, no reconto, do caso do bolinho, a criança ela fala muito aí, daí, aí. Isso nós utilizamos na fala. Porém, na hora da escrita, é preciso ensinar a criança que ela tem que usar esses conectivos. O então, o enfim, o logo depois, o agora, tá? E olha só, escrever não é uma tarefa fácil. É preciso esforço e dedicação. Por isso, é tão importante persistir nessas listas de apoio com as crianças, tá bom? Agora, eu trouxe para vocês um exemplo de atividade antes da produção escrita. É uma ilustração. Porém, pessoal, não é uma ilustração assim, desenha a parte da história que você mais gostou. Não, é uma ilustração com intencionalidade, tá? Então, você vai propor para as crianças que elas desenhem a lista dos episódios. Depois que você construiu ali aquela lista de episódios com ela, vocês perceberam que tem 12 episódios, 13 episódios, enfim. Você vai propor que elas dividam a folha, baseada no número de episódios, e desenhem cada etapa da história dentro do quadradinho. Então aqui nessa ilustração do grande rabanete, olha só que legal, nós conseguimos observar que a criança entendeu a acumulação. Ela desenhou a avó, depois ela incluiu a neta, o totó. Olha só, até naquele último já tem todos os personagens. Vamos para mais uma ilustração? Essa é do conto da Velha Fiar. Você percebe também que a criança conseguiu fazer a acumulação. Olha só, destacando ali o último, ela coloca todos os personagens. E no conto da Velha Fiar, começa com a velha fiando e termina com a velha fiando também. E a criança foi muito esperta e colocou isso no começo e no final. No conto, o caso do bolinho, diferentemente dos outros contos, das outras histórias, a acumulação não é com os personagens. Porém, a acumulação é a música que o bolinho canta ao longo da história, ao longo da narrativa. E a criança aqui também percebeu isso. Quando o bolinho encontra, os personagens, ele começa a cantar. Olha aí, ela destacou ele cantando, eu sou um bolinho. E ela colocou isso nos três, olha só,
Que bacana. Então a criança também percebeu essa acumulação, que é o que nós, como professores, queremos que ela perceba, as características desse gênero. E é muito legal, gente, é bacana você trabalhar com essa ilustração dos episódios, porque você consegue atingir todas as crianças, as que estão alfabéticas, as que também não estão, porque a produção ela não começa somente ali na escrita, ela começa também ali já na mente da criança, na nossa mente, né? Olha só um exemplo de atividade também antes da produção. Então você pode organizar aí na sua sala esse quadro. Você vai colocar ali a estrutura e as características do conto que você está trabalhando. Então você pode colocar a situação inicial, o cenário, o personagem, situação problema e a situação final. Ao longo do trabalho com os contos, você vai lendo, as crianças vão lendo, vocês vão registrando tudo isso. Depois vocês podem colocar isso no mural da sala e deixar exposto como um texto de apoio também, até para a criança ter ideias na hora de montar a sua própria produção. Olha só, no início das gravações, lembrando que você pode escolher a forma, ela pode ser uma produção coletiva, pode ser uma produção em grupo, pode ser uma produção individual, ou você pode até fazer as três mesmo. Aqui no caso eu trouxe um exemplo de uma produção em grupo. Então eram 3 crianças e para auxiliar as crianças, eu pedi ali, qual vai ser o cenário da história de vocês? Depois, quais serão os personagens? Por quê, pessoal? Isso leva a criança a refletir sobre o que ela vai escrever. Por exemplo, o cenário. Eu vou colocar, por exemplo, uma casa. Então, os personagens podem ser pai, mãe, filho. Se eu colocar o cenário como castelo, não pode ser esses personagens. Então, eu tenho que pensar em rei, rainha. Então, compreende como você leva a criança a refletir sobre o que ela vai escrever? Então, isso é um auxílio para ela organizar. Aqui eu trouxe um exemplo de uma produção escrita. Vou ler rapidamente para vocês. O pai a cozinhar. Estava o pai a cozinhar. Veio a mãe conversar. A mãe no pai e o pai a cozinhar. Estava a mãe a conversar. Veio a criança brincar. A criança na mãe, a mãe no pai e o pai a cozinhar. Estava a criança a brincar. Veio a irmã chamar para dormir. A irmã na criança, a criança na mãe, a mãe no pai e o pai a cozinhar. Então aqui você percebe que a criança conseguiu compreender a característica principal do gênero, que é a repetição e a acumulação, certo? Então nesse momento você já pode começar a trabalhar com ela outras questões. Por exemplo, regularidades e irregularidades da escrita. Aqui eu trouxe um outro exemplo de produção. A grande maçã. Um belo dia, um avô foi no pomar e plantou uma macieira. O tempo passou e o avô foi pegar a maçã. E puxa que puxa, mais nada da maçã sair da árvore. Então o avô chamou a avó. A avó segurava no avô, o avô na maçã e puxa que puxa, mas nada da maçã sair da árvore. Então a avó chamou a neta segurava na avó, a avó no vô, o vô na maçã e puxa que puxa, mas a maçã saiu da árvore e depois todos comeram a grande maçã. Então, pessoal, aqui vocês também percebem que a criança compreendeu as características do gênero, que é a repetição e a acumulação. Então, você também pode ir para o próximo passo e trabalhar com ela questões aqui, por exemplo, de segmentação, hipossegmentação, hipersegmentação, tá bom? No decorrer das produções, você pode fazer essas intervenções. Então, você digita, por exemplo, o que a criança escreveu e o que ela precisa melhorar ali, ou se ela não acumulou, você vai deixando os espaços para que ela faça com a sua intervenção. Esse é só um exemplo. Você conhece a sua realidade, a sua sala de aula, e você pode ir criando conforme a sua turma. Aqui também é um exemplo de lista de apoio que a criança pode consultar. Você deixa lá para ela. Então, você pegou os textos, analisou durante as produções e viu que a sua turma errou muitas palavras, irregulares ou até regulares. Você pode trabalhar essas regularidades mostrando as regras e construir essa lista de apoio, e também pode fazer uma lista das irregularidades e deixar ali para que a criança se apoie, né? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês dessa sequência que eu me baseei. Essa sequência eu mesmo que fiz, de conto acumulativo. Tem só um trecho aí para vocês.
para vocês verem que é bacana, é muito legal essa prática, as crianças conseguem produzir, não ficam só na questão de lista, não, elas vão além. E assim, você também pode trabalhar com a questão do projeto. Após elas terem feito as produções, você pode criar com a turma um livro de contos acumulativos da sua turma. Enfim, tem muitas propostas bacanas para se fazer dentro das modalidades organizativas, né, pessoal? Bom, eu espero ter contribuído com a prática de vocês e a gente se vê em outro momento. Tchau, tchau!